Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre nossos corações, essa graça bendita apontada no livro de Zacarias, quando aquela pedra cortada sem mãos veio clamando. Veja, a voz da aclamação, esse foi o alarido, essa foi a mensagem do sétimo anjo. Veja, graça a ela é a senhora eleita, ela é a verdadeira igreja, essa que é o tabernáculo, que é o templo do Deus vivente, essa que não cairá, que não será enganada, essa que Satanás não poderá maculá-la, a exemplo da primeira Eva e da segunda Eva, que foram maculadas por erros doutrinários e interpretações falsas da palavra. Mas a Eva do tempo do fim, chamada pelo profeta de a terceira Eva, essa não será enganada, porque ela é predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo para ter o Espírito Santo, para ter a mente de Cristo. Esse é o tempo em que nós aprendemos com o profeta, que é o tempo da abertura da palavra, quando todos os mistérios seriam trazidos à luz, porque Deus levantou um profeta, veja, um que poderia captar a visão, um que poderia receber a palavra, veja, que poderia entrar nesse mundo invisível, secreto, veja, de Apocalipse capítulo 4, a seguir, quando João é chamado a ir até o céu, lá onde está o trono da misericórdia, o altar da misericórdia, onde estava o livro selado com 7 selos, veja, para abrir esses mistérios, veja, lá estavam as 7 vozes, vozes de trovões, vozes que não foram nem mesmo escritas, não puderam ser escritas, mas através dessas vozes a igreja receberia a fé para o arrebatamento. Essa é a grande verdade, porque essa é a profecia de São João, capítulo 17. Veja, a partir do versículo 18 de São João, capítulo 17, uma escritura sagrada para esta hora. A verdadeira igreja, ela sabe que em ordem para receber a fé para o arrebatamento, essa igreja está constantemente, diariamente, em comunhão com a palavra, em comunhão com a verdade, alimentando-se da verdade desta mensagem, porque essa mensagem foi enviada para restaurar a fé original, trazer a igreja à condição apostólica de não tirar e nem acrescentar absolutamente nada, de permanecer fiel à inadulterada palavra de Deus, aquela palavra que foi inspirada por Deus, que os profetas captaram ela, e a igreja está vivendo de fé na palavra, sem misturar absolutamente nada, uma fé pura, tirando todo o fermento para fora. O fermento representa as doutrinas dos homens, representa a velha natureza, representa a hipocrisia, representa as coisas que o homem pode misturar na palavra. Então tudo é tirado para fora. Nesta festa de pães asmos, veja, um pão sem fermento. Na oferta da viúva, azeite e farinha. Veja, um tipo perfeito de Cristo e a igreja no meio. No tipo perfeito da palavra e o Espírito. Veja, o mistério de Cristo em seu corpo, que é a igreja. Uma mulher que pôde receber o espírito de Elias, em tempo de crise, em tempo de lockdown, em tempo de pressão econômica, em tempo em que as pragas estão caindo sobre a terra. Há uma igreja que recebeu o alimento espiritual, que tem a farinha moída, toda do mesmo tamanho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem o Espírito Santo. Veja, e põe tudo isso sobre a cruz, no tempo da pregação aos perdidos. Foi justamente na hora em que os mortos se levantaram da sepultura. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então diz assim a Bíblia, assim como tu, o melhor, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única maneira de ser limpo completamente é através da verdade da palavra. Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, veja, a lavagem da água pela palavra, constantemente lendo a palavra, crendo nela, dando glória a Deus, meditando diariamente,
Veja, a palavra por si só, ela faz uma lavagem no indivíduo. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então veja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então veja, Deus, o Deus que enviou Jesus, veio dentro de Jesus. Por isso que antes de Jesus começar seu ministério, ele foi às águas batismais, ele foi primeiro ao profeta João Batista, desceu às águas batismais, e João viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus, veja, em forma corpórea de uma pomba, porque a pomba representa o Espírito Santo. Veja, então Deus que enviou Jesus foi dentro de Jesus. O Deus que tem enviado a igreja, então vem também dentro da igreja. A igreja é o tabernáculo do Deus vivente. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Que Deus dê a graça a cada um de nós, líderes, pastores, a nos separarmos de toda incredulidade, de todo mundanismo, de toda sujeira, por amor às ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ali estavam os apóstolos, sendo treinados, ministros, para irem por todo o mundo e pregarem o evangelho. Então a oração de Jesus era por eles e por tantos quantos Deus nosso Senhor chamar até aqui no tempo do fim, para que todos sejam um. Veja, a unidade de um Deus numa única igreja. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviasses. Então essa é a grande profecia. A grande profecia. A grande profecia para esta hora. Veja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa mesma profecia é para acontecer aqui no tempo do fim. Veja, Jesus Cristo manifestado em seu corpo que é a igreja. Veja, porque agora a promessa é muito maior do que na primeira vinda. Na primeira vinda foi um homem que não nasceu pelos séculos e veio pela palavra. Mas aqui no tempo do fim, uma promessa muito maior, mais gloriosa, mais espetacular, mais excelente. Por isso que o sangue de Jesus fala coisas excelentes. Então essa grande promessa, que através de corpos nascidos pelo sexo, ele pudesse justificar, santificar e morar dentro desses corpos que foram nascidos de novo pelo poder da palavra, tiveram a circuncisão no coração, onde a velha natureza deu lugar à nova, a natureza de Deus. Foi como que se tirasse a vida de um pé de pera e colocasse num pé de maçã. Veja, aquele pé de pera com a seiva da maçã vai produzir maçãs. Veja, quando a velha vida dá lugar à nova vida, ela produzirá Jesus Cristo. Essa é a verdade. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Veja, essa glória, a glória de Deus estampada na face de Jesus, essa mesma glória foi vista aqui na igreja no tempo do fim, através do anjo de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7. Veja, e a igreja por muito tempo, veja, ela foi roubada de seus privilégios depois da morte do profeta. A verdadeira mensagem, ela foi boicotada, ela foi suprimida, mas há um povo, a exemplo de João, que tomou o livro e que comeu o livro, e que essa fé está crescendo cada dia, porque a vida continua através da igreja. E há um povo, a exemplo de Sansão, vamos dizer assim, que as suas tranças estão crescendo, e eles estão agora tomando a palavra inadulterada, se enchendo do Espírito Santo, para manifestar a gloriosa vida de Jesus Cristo para o arrebatamento. Porém, quando essa plenitude vier sobre nós, não é para começar a igreja, não é para começar o movimento, agora é para tirar a igreja da terra no arrebatamento, porque o que temos hoje é o penhor, mas logo virá o pagamento completo de acordo com a profecia. Veja, e eu dei-lhes a glória que a mim me desses, para que sejam um como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Veja, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Veja, Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes. Veja, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu,
mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais. Veja, por que ele disse, eu lhes farei conhecer o teu nome? Veja, o nome que Jesus manifestou foi o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome foi usado no batismo pelos apóstolos e tem sido usado pela verdadeira igreja aqui no tempo do fim, na restauração de todas as coisas. Por que foi que ele disse, e lhe farei conhecer mais? Há algo além do nome de Jesus? Há algo além do que Senhor Jesus Cristo? Sim, há. Porque o nome carrega a vida, o nome carrega a herança, o nome carrega o título de propriedade. Por isso chama-se Novo Testamento. Então haveria um novo nome, escrito em sua coxa, de acordo com Apocalipse 19, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Por isso, nas eras da igreja está contido, ao que vencer, eu lhe darei uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome, que somente sabe aquele que o recebe. Não que haja um novo nome para a pessoa do Senhor Jesus, não. Esse fazer conhecer mais significa a interpretação correta da palavra. Veja, a abertura completa dos mistérios que estavam escondidos dentro da Bíblia, em forma de símbolos, em forma da vida das pessoas. Veja, aquilo que não estava escrito, que estava entre as linhas, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, que estavam dentro desse silêncio de Apocalipse 8, verso 1, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio de quase meia hora. Veja, por 40 anos, o Espírito Santo não estava abrindo o entendimento da igreja para receber a luz da palavra. Então temos Apocalipse 10, verso 8, e tornou o anjo a falar comigo. Veja, o silêncio durou exatamente 40 anos. Veja, por 40 dias houve uma demanda sobre o corpo de Jesus, por 40 anos houve uma demanda a respeito da mensagem, mas agora no tempo do fim, esses mistérios têm sido revelados. Por isso Jesus disse, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. À medida que a palavra nos é aberta, o entendimento da profecia, mais nosso amor cresce por essa verdade. Por isso o profeta pregou uma importante mensagem sobre isso, intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado. O próprio título já é uma profecia. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Tudo que Cristo foi, derramou na igreja. E agora os dois juntos, voltando ao reino restaurado. Então aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja, para manifestar São João 17, para cumprir essa profecia, veja, Jesus tem se manifestado em sua plenitude, através do seu corpo, que é a igreja. E o que Deus fez através do primeiro óleo maduro, desse ministério de Apocalipse 17, Ele está agora fazendo com a igreja. A diferença entre Jesus Cristo, que nasceu pela palavra, e o anjo de Malaquias 4, e por conseguinte de Apocalipse 17, a diferença foi apenas o corpo. Mas o Espírito que estava dentro de Jesus é o mesmo Espírito que veio aqui no tempo do fim para manifestar o ministério do Filho do Homem e agora, por extensão, vindo sobre a igreja, sobre filhos dos homens, a verdadeira igreja, agora com a capacidade de reprofetizar aquilo que foi profetizado pelo profeta. Somente ele pôde entender, mas agora o anjo tornou a falar para que a igreja pudesse captar aquilo que pregou o profeta, porque essa é a era da mente da igreja. Então, pregando sobre isso, 582, para mostrar um pequeno detalhe, que a diferença entre Jesus e o William Branham foi apenas o corpo. O de fora era um homem, mas o de dentro não era um homem, era Deus. Então veja, mas eu estou falando sobre a liderança de Cristo. Note, sendo pessoalmente identificado pela liderança original, nós temos a resposta à pergunta do diabo. Qual foi a pergunta que o diabo fez para Jesus? És tu o Cristo? És tu o Messias? És tu a semente da mulher? Veja, amém, glória, diz o profeta. Nós temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e tem pago o preço e levantado o corpo. O diabo não pode suportar isso. Essa é a razão porque esses reinos ecumênicos estão se estabelecendo.
Essa é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo. Essa é a razão porque ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, veja, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre o seu corpo. Glória, diz o profeta. Toda a trama do diabo, descoberta pela revelação dos 7 selos de Apocalipse, os mistérios que estavam escondidos. Você pensa que eu estou fora de mim, diz o Mombrana? Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra, vivendo em mim. Não é minha ideia, é seu poder. Não é minha ideia, é sua palavra. Ele prometeu isso e aqui está. Ele disse que estaria aqui e aqui está. Nós temos a resposta ao diabo. Cristo está ressuscitado e tem pago o preço para a nossa redenção. O que Deus em Cristo manifestou, Ele deu essa carne, isso e o sangue, para que no sangue pudesse vir a vida e a carne ser redimida, para que Deus, nessa carne redimida, pudesse manifestar sua palavra para o dia, assim como Ele o fez naquele dia. Então fica estabelecido a diferença entre Jesus e o 7º anjo foi apenas a carne. Lá foi um preço nascido, foi um corpo nascido pela palavra. Aqui é um corpo redimido pelo sangue. Uma promessa muito maior. Deus te abençoe. Eu espero que tenha ajudado essa conversa. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.